Conference. Essa é a terceira ou é a quarta edição? Não lembro. Agora eu te peguei, né? Alguém lembra que edição é essa da Strong Conference? É a terceira edição e que bom que você está aqui conosco nesse lugar especial. Gente, eu quero de verdade chamar você, jovem, a elevar suas expectativas em Deus. Deus tem algo incrível para ministrar o seu coração hoje. Você não tem ideia, você está do lado aí de uma dinamite, de uma bazuca, você está do lado aí de uma bomba nuclear, você está do lado de alguém que pode ser uma resposta, você está do lado de alguém que pode ser um estouro nesse universo, demolindo as fortalezas das trevas, amém? Você está do lado de alguém que, se entender o que Deus tem para ele, pode ser a solução de Deus para muita coisa aqui nesse mundo. Gente, presta atenção, não é à toa que Deus escolheu vocês. Ele disse: jovens, eu escolhi vocês. Feliz é o homem, feliz a mulher, feliz o jovem, né? O adolescente que tem uma experiência com Jesus na sua tenra idade. Quanta coisa boa você vai viver. O quanto antes a ficha cair, meu amigo, você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua vida, né? Então, é muito importante você entender isso. Viver realmente, o tema da nossa conferência é peregrino. Todo jovem foi chamado por Deus para viver como um peregrino. O que é um peregrino? Um peregrino é alguém que está, mas não pertence. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O peregrino é um viajante, ele está numa viagem. O peregrino é alguém que ele pertence a outro lugar, ele está ali em um país que não é a sua terra, ele tem outra cultura, ele tem outra linguagem, ele carrega um DNA de uma terra diferente. Escute, nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós temos o DNA do céu, carregamos a linguagem do céu, a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E devemos viver com a cultura, com a mentalidade, com a linguagem dos céus, porque nós somos de lá. Diga amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 11, coloca o texto, por gentileza. Está escrito, leia, 1, 2, 3, vai. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, gente, preste atenção. Um peregrino é alguém em guerra. Um peregrino é alguém que não aceita a guerra da alma, é alguém que não se rende à guerra da alma. Um peregrino é alguém que vive disposto e decidido a viver pela vontade do Espírito. Amém, gente? Então, gente, vocês não têm ideia do que Deus Ele pode fazer através da sua vida jovem, você que está aqui. Irmão, pelo amor de Deus, eu peço de vocês estão aqui, adolescentes, jovens, despertem para o propósito de Deus para a sua vida. Ei, gente, desperte, porque, Deus, Ele pode usar você como o próximo grande acontecimento do mundo pode ser a sua vida. Amém? A bola da vez no reino espiritual pode ser você. O que você precisa? Se posicionar. Amém? Então eu quero convidar você, coloca o texto para mim aqui. A Bíblia fala de um jovem, diga comigo, um jovem profeta. Diga comigo, um jovem profeta. Ele era jovem, mas ele era profeta. Ele nasceu com um propósito. Desde a sua infância, ele nasceu para aquilo. Deus tinha escolhido ele para ser um profeta. Mas a Bíblia diz em Isaías, coloca para mim, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante. Leia comigo, 1, 2, 3, vai. No ano em que o que, gente? Morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o quê? O rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2
voavam e proclamavam uns aos outros, dizendo o que, gente? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Então nós vemos aqui um jovem profeta. Se você pegar, a Bíblia fala disso aqui no Isaías capítulo 6. Se você pegar Isaías capítulo 1 ao capítulo de número 5, você vai ver ali um profeta cumprindo um ofício profético, mas sem viver debaixo da nuvem do sobrenatural de Deus. Você vai ver um profeta, a linguagem de Isaías, antes dessa experiência transcendental e sobrenatural, a linguagem dele era outra. Ele era um profeta amargo, ele era um profeta seco. Você vai ver o teor das suas palavras, eram outro tipo de palavra. Esse jovem, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, em Isaías capítulo 6, e ele muda completamente a sua abordagem. Nenhum profeta falou mais sobre Jesus do que Isaías. Isaías foi o homem que recebeu a revelação mais profunda sobre a mudança que aconteceria no mundo. Por quê? Por causa que ele teve uma experiência profunda com Deus. Agora, onde é que essa experiência nasce? Preste muita atenção, irmãos. Onde é que essa experiência nasce? Qual foi o ano que Isaías teve essa experiência gloriosa com Deus? Qual foi o ano, gente? No ano em que morreu o rei Uzias. Diga comigo, no ano da morte, no ano da perda, no ano em que morreu. Algumas pessoas dizem que Uzias era parente de Isaías, tio de Isaías, e ele era um profeta palaciano, aquele queridinho do rei, aquela pessoa amada, protegida, era um suporte. Qualquer bronca que acontecesse com Isaías, ele podia ligar para Uzias e dizer: tio, resolve aqui a bronca para mim. No ano em que morreu o rei Uzias, ele tem a maior experiência da sua vida. Sabe o que Deus fez? Deus arrancou de Isaías todos os apoios humanos que ele poderia ter, e a partir de agora ele tinha que aprender a depender de Deus. Escute, o que precisa morrer na sua vida para que você tenha a maior experiência da sua vida com Deus? O que precisa morrer na sua vida para que você veja o céu pelo lado de dentro? O que precisa morrer na sua vida para que você viva o que Deus sonhou para você? Meu irmão, escute. Os processos de Deus em nossas vidas nos levam a outro nível. Depois desse processo de morte, Isaías nunca mais foi o mesmo. Escute, irmãos, você quer ser um instrumento de Deus? Escute. Quando eu me converti a Jesus, eu disse, olha, eu não quero ser mais um, eu não quero ser comum, eu não quero ser igual todo mundo. Deus, Tu és um Deus sobrenatural. Na Tua palavra diz que aqueles que Te amam curam enfermos, expulsam demônios, profetizam em Teu nome. Na Tua palavra diz que aqueles que creem em Ti farão coisas ainda maiores do que Tu fez. Se Tu disse, eu quero viver tudo isso na minha vida. Gente, eu estava decidido, apaixonado. Meu irmão, você não pode vir para a igreja, para uma conferência como essa, para passear, para papear somente. Os relacionamentos são importantes, mas eu quero que você entenda que você precisa ter essa experiência com Deus. Olhe para mim, irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, o que precisa morrer na sua vida? Quais são as áreas que estão vivas demais para Deus poder te usar? Será que é o teu orgulho? Será que é a tua carnalidade? O que está vivo demais em você? Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Coloca o texto para mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui o que, gente?
fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, meu irmão, o chamado de Deus nessa conferência, para você que é um peregrino, é um chamado à morte. É um chamado para morrer. Morrer. Gente, Deus se amarra em usar. Deus não usa pessoas vivas para si mesmo. Deus usa pessoas que morreram. Isaías, no ano que morreu, ele precisou morrer. Ele precisou parar de depender dele e passou a depender exclusivamente de Deus. Escute, é interessante. Por que Deus usava Moisés e falava com Moisés e não falava com o restante do povo? Por que o povo de Israel precisava de um mediador? Por que Deus não descia no meio do arraial e falava com todo mundo? Eu vou dizer para você. Êxodo capítulo 20, versículo 19 e 20. Êxodo capítulo 20. O problema de se entregar para Deus, o problema de mergulhar em Deus é isso aqui, escute. E disseram a Moisés, o que eles disseram? Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Quando Deus fala, a gente morre. Por que muitos de nós não queremos ter uma experiência profunda com Deus? Porque a gente não quer morrer. Só que é o seguinte: você, se permanecer vivo, você vai viver somente o seu potencial. Se você morrer para si mesmo, você vai viver todo o potencial de Deus para você. Porque quem perder a sua vida a encontrará. Existe uma vida escondida dentro de você. Existe um potencial gigante dentro de você. E aí ele vai dizer, versículo de número 20: Moisés disse ao povo: não tenham medo. Olhe para mim. Talvez você tenha medo de se entregar. Talvez você tenha medo de se lançar. Talvez você tenha medo de dizer: Deus está aqui, eu me rendo completamente. Ei, Deus está dizendo para você: não tenha medo. E ele morre. O chamado de Deus é um chamado. E aí vai dizer em João capítulo 12, versículo 24 e 25. João 12, versículo 24. Leia comigo, vamos lá. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não, continuará sozinho. Se não morrer, vai continuar só. Mas se morrer, dará muito fruto. Você quer dar fruto para Deus, sim ou não? Você quer dar fruto para Deus? Então diz igual a amazonina aí para essa pessoa. Diga: então morra. Morrer para si mesmo. Morrer para as suas vontades. Gente, no dia que eu conheci Jesus, eu fiquei louco por Ele, apaixonado por Ele. Apaixonado. Eu era cheio de sonho, de projeto. Tudo perdeu um sabor para mim. Cara, eu queria agradar Jesus. Eu queria viver Jesus. Eu queria amar Jesus. Ele se tornou o amor da minha vida, o centro de tudo. Tudo que eu fazia era pensando em Jesus. A minha vida girava ao redor dele. Quando eu pensava em namorar, eu queria um namoro que agradasse a Ele. Quando eu queria estudar algo que servisse a Ele. Quando eu pensava em ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. De que maneira eu ganho dinheiro? Para glorificar a Ele. Jesus passou o centro da minha vida. Eu não vivia mais, Cristo governava. Ei, meu irmão, jovens, você não pode servir a Jesus e a si mesmo. Olhe para mim, você não é dono do seu nariz, nem o Senhor da sua vida. Você foi comprado na cruz do Calvário pelo precioso sangue do Cordeiro. Você tem um dono. Ele é o Senhor da sua vida, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu? Ele disse: eu vi o Senhor. Diga comigo: eu vi o Senhor. O que ele viu? Diga, o que ele viu, gente? Onde é que ele estava? No templo, não é isso? Está lá em Isaías, a gente leu Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor. Pergunta para você:
Ele era profeta. Ele já tinha ido no templo outras vezes, sim ou não? Mas naquele dia ele viu o Senhor. Ele já tinha estado naquele ambiente físico várias vezes. Mas naquele dia ele viu o Senhor. Ele viu a glória de Deus. Escute. Onde você coloca os seus olhos quando você está na casa de Deus? E escute, isso aqui é muito importante. Jovens e adolescentes, filhos de crentes que estão aqui, escutem por favor. Filho de crente não é neto de Deus. Você está me ouvindo? Deus não tem neto, Deus só tem filho. E quem é filho? Todos quantos me receberem. Esse é filho. E eu vou dizer outra coisa para você. Isaías tinha todo esse manto profético, tinha recebido, o tio era rei, ele vinha de uma família sacerdotal, mas ele não tinha tido a sua própria experiência com Deus. Não é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe. Não, é o meu Deus. Mas ele vê o Senhor. Preste atenção, irmãos, escute. Deus não chamou você para ser um estudioso sobre Deus, e nem um aprendiz sobre Deus. Você está me ouvindo? Até então, gente, Isaías como profeta, ele entendia, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá como ninguém, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Mas naquele dia, em Isaías capítulo 6, o Deus das Sagradas Escrituras saltam de dentro dela e se apresentam diante dele, e ele vê o Senhor. Ele deixa de ser um aprendiz, um estudante das Sagradas Escrituras, para ser uma testemunha viva do poder de Deus. Ei, Jesus disse: ser-me-eis as minhas o quê? Testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que viu, presenciou. Não foi ninguém que me disse não. Não foi meu pai que disse não. Não foi minha mãe que disse não. Não foi o professor lá da igreja, da escola dominical que me disse não. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu tive uma experiência com Deus. Eu vi com meus olhos, eu senti da minha pele. Não foi ninguém que me disse. Escute, você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Olhe para mim, irmão, pelo amor de Deus. Você acredita em anjo? Você acredita em que demônios existem? Você acredita que Jesus cura câncer? Ei, Deus quer levantar uma geração de jovens e adolescentes loucos, que saiam pelos becos, ruas e valados, metendo a mão sobre os enfermos e curando-os no poder do nome de Jesus Cristo. Deus quer levantar uma geração de jovens e adolescentes que não temam a nada, que queiram ser uma resposta de Deus. Jovens e adolescentes que não têm medo de escuro, de demônio, de nada. Jovens e adolescentes que são uma ameaça contra o inferno. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele viu o Senhor. Pare de somente se admirar com as experiências dos outros. Tenha a sua experiência com Deus. Veja o Senhor. Deus quer se revelar nessa conferência. Deus marcou na agenda dele para que você veja, para que você tenha a sua experiência, para que ele faça algo sobrenatural na sua vida. Ei, a qualidade do seu relacionamento com Deus depende de para quem ou para o que você está olhando. Naquele dia, Isaías chegou no templo com um olhar voltado para Deus. Naquele dia, ele chegou com um foco correto. Diga amém. Aleluia. A Bíblia fala que lá em Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 56, diga: aonde eu coloco os meus olhos? Ei, olhe para mim, onde estão os seus olhos? A Bíblia fala em Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 56. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Contra quem? Contra Estevão. Mas Estevão, o que ele fez, gente? Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para onde?
para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Escute. Enquanto as pessoas olhavam e diziam: olha as pedras, olha o sangue, os olhos de Estevão estavam no trono de Deus. Até ele decidiu para onde ele olhar. Para onde é que você está olhando? Aonde é que estão os seus olhos? Nas notícias? No influenciador da internet? Onde é que estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos determina onde vai estar o teu coração, meu irmão. Ei, Deus quer levantar uma geração que ame a Bíblia, que ame a presença de Deus. Ele decidiu olhar. E aí no versículo 56, coloca para mim, por favor. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Escute, é interessante isso. A Bíblia fala que, o que Isaías viu ao redor do trono, gente? O que ele viu ao redor do trono? O que ele viu? Diga: serafins. O que são serafins? Uma classe angelical com 6 asas, não é isso? 6, diga comigo, 6 asas. Vocês leram aqui, sim ou não, gente? O que eles faziam? Com 2 eles cobriam o quê? Cobriam o quê? Cobriam o quê, gente? O rosto, diga comigo, o rosto. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes no culto da terra, a gente vem para observar, para ver quem está tocando, quem está cantando, quem está pregando. No culto do céu, a gente tem que cobrir o rosto, porque ninguém vai para ver, a gente vai para experimentar. Você está me ouvindo? No culto do céu não tem que ficar com o olhão, não. No culto do céu, cubra o rosto. Você quer ter uma experiência com o céu? Cobre o rosto hoje. Você quer ver a glória de Deus? Cobre o rosto. Faz igual os serafins. Com 2 eles cobriam o quê? Diga comigo, os pés. Escute, tudo que você tem na vida, tudo que você conquistou na vida, foi teus pés que te levaram. Os títulos, o dinheiro, o reconhecimento, as graduações que você tem, tudo foram através dos seus pés. Eles cobriram os pés. Sabe o que isso quer dizer? Esqueça quem você é, o que você tem e o que você conquistou. Aqui não tem título e nem posição. Ninguém é maior do que ninguém. Aqui é lugar para cobrir os pés e para se entregar, porque está diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Com 2 eles voavam. O que é isso? Deixar a terra. Deixar a terra. Meu irmão, em nome de Jesus, para de bater foto aí. Só deixa quem tem que bater ali. Sai da terra, meu filho, pelo amor de Deus. Para de olhar aí quantas visualizações já teve no teu story. Para com isso, sai da terra. Bate as asas hoje. Ei, Deus te trouxe aqui para você sair da terra, para você romper, para você ter uma experiência sobrenatural com Deus, paixão pela presença, diga amém. Ei, peregrinos choram desesperados pela presença de Deus, não aceitam a indiferença, não aceitam o amor. Olha para mim, irmãos, não aceite se tornar um crente, um cristão frio, normal. Sabe, gente, eu me lembro quando eu me converti, o meu líder, quando eu me converti, chegou para mim e disse: olha, eu te entendo, tu está empolgado, né? Sabe qual é o nome disso? É o primeiro amor. Isso passa. Olha o Satanás. Isso passa. Um dia eu já fui igual tu, assim, animado. Olha, um dia tu vai ficar igual eu. Eu fiz figuinha, eu não era muito convertido ainda, eu fiz figuinha para desconjuro o Satanás. Ei, meu irmão, olhe para mim, ei, apaixonado. Você tem que ser apaixonado por Deus. Apaixonado. Brilho nos olhos. Não deixa o fogo acabar não, filho. Não deixa apagar isso não. Essa empolgação vem do céu. A gente precisa disso. Isso é combustível. Amar
paixão pela presença de Deus. A Bíblia fala que quando isso aconteceu, o que acontecia? Os batentes tremeram, não é isso que está escrito? Os batentes tremeram. Aonde tem gente adorando, aonde a glória de Deus se manifesta, os batentes tremem, as coisas se movem, a adoração muda o ambiente. Diga amém. O lugar se enche da glória de Deus. Preste atenção, Atos 16, versículo 25 e 26. Atos 16, versículo 25 e 26. Está escrito assim, ó: por volta da o quê? Da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmão, aonde tem adorador, aonde tem mover do Espírito Santo, sabe, as coisas tremem, a coisa muda de lugar. A Bíblia fala que quando Ezequiel estava diante do vale de ossos secos e ele começou a profetizar, houve um ruído e houve um rebuliço naquele lugar. Deus se move para organizar as coisas, para colocar cada osso no seu osso, para organizar. Ei, deixa Deus bagunçar a tua estrutura, deixa Deus bagunçar um pouquinho aí a tua vida, deixa Deus se mover em você. Diga amém. E quando isso acontece, interessante a resposta de Isaías. O que ele diz? Ai, o que ele diz, gente? Ai de mim, eu estou perdido. É isso que acontece quando você tem uma experiência profunda, marcante, transformadora. Já era para você. E diz: ai de mim, eu estou perdido. Já era para mim. Nunca mais eu consigo viver do jeito que eu vivia depois do que eu vivi aqui agora. Nunca mais eu consigo falar do jeito que eu falava. Nunca mais eu consigo andar por aí chamando palavrão, falando imoralidade do jeito que eu fazia, um homem de impuros lábios. Nunca mais eu consigo ser mentiroso. Nunca mais eu consigo ser, sabe, aquele menino sem vergonha, prostituta. Não, ai meu Deus, ai de mim, eu estou perdido para mim mesmo. Eu estou perdido para minha vontade. Eu estou perdido para o meu querer. Eu estou perdido para o meu egoísmo. Deus me encontrou e agora eu viverei. Eu estou completamente rendido à sua vontade. Ai de mim, eu estou perdido. Escute. Isaías se tornou um homem consumido. Diga comigo, consumido pelos fardos de Deus. Você sabe o que é isso? Ser alguém consumido pelos fardos de Deus. Por isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que aquilo que dói no coração de Deus passou a doer no coração dele. Ele via alguém em pecado, aquilo doía nele. Ele via alguém doente, aquilo doía profundamente. Ele via alguém com fome, ele doía. Ele não podia continuar vivendo de maneira indiferente, como se aquilo não existisse. Os fardos de Deus estavam sobre ele. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Atos capítulo 20, versículo de número 24. Coloca o texto para mim. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Está escrito assim. Leia comigo, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Esse é o ai de mim. Não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo, eu estou perdido. Ei, deixa Deus queimar. Deixa Deus queimar em você.
Deixa Deus trazer essa paixão no seu coração. Escute. A profundidade da experiência determina a qualidade da vivência. É impossível andar com Deus e não ser transformado. O que acontece? Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Coloca para mim, Isaías 6, versículos 6 e 7. Logo, quando ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, o que acontece? Logo um dos voou até mim, trazendo o quê? Uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. O que ele faz? Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Pastor, como é que eu faço para ter a boca santa? Pastor, como é que eu faço para ter um coração santo? Pastor, como é que eu faço para santificar a minha vida? Fogo do altar. Você está me ouvindo? Fogo do altar. Só tem uma coisa que santifica o nosso coração, a nossa mente. Fogo tirado do altar de Deus. Eu quero lembrar você que o altar continua em chamas. Ainda tem fogo no altar. E para aqueles que estiverem dispostos a chegarem na sala do trono, o fogo do altar vai queimar aquilo que não agrada a Deus, vai queimar a boca, vai queimar o coração, vai queimar a impureza e vai trazer santidade para a sua vida. Se tem uma coisa que acontece na vida do peregrino, é que o peregrino se purifica. É alguém que vive para agradar a Deus. E aí depois que toca, quando tira a tenaz do altar e toca os lábios, o que acontece, gente? Ele diz, então eu ouvi. O que ele disse? Coloca para mim o versículo número 8, por favor. Ele tocou, então o que? Ouvi a voz do Senhor. Escute, Deus só fala depois que Ele purifica. Você quer ser um canal para ouvir a palavra de Deus? Você quer ser um canal para ouvir a voz de Deus? Deixa Deus purificar você com o fogo do altar. Que Deus fala quando Ele purifica. Deixa Deus tocar. Deixa Deus queimar aquilo que não agrada a Ele. E então você vai ouvir a voz de Deus. E aí, por último, o que Deus fala para ele? O que Deus fala para ele, gente? Vamos lá? Leia alto. Quem irá por nós? Escute. Escute. O que Deus dá para ele? Diga comigo, uma missão a seguir. Não, diga mais alto, diga uma missão a seguir. Alguém, você tem uma missão? Ele disse, ei, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus te deu uma missão. A missão, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Ei, você recebeu uma missão. Não foi uma grande sugestão, foi uma missão, foi uma ordem. Isso é sério, preste muita atenção. John Wesley, o grande avivalista inglês, ele disse o seguinte, ele disse, olha, Senhor, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a presença de Deus, e eu abalarei o mundo. Escute, um dia um grupo de estudantes americanos foram até a Inglaterra para visitar lá a casa, o lugar lá onde John Wesley vivia, conhecer a história. E tinha muitos lugares bonitos, o lugar, né, onde eles estudavam, mas tinha um quarto do John Wesley. E no quarto de John Wesley está lá até hoje, do grande avivalista. No quarto do John Wesley tem a cama
tem um tapete furado, com as marcas do joelho do John Wesley. O tanto que ele se ajoelhava. E estava lá a marca. E ninguém podia passar. Então todo mundo olhou, os estudantes viram. Isso lá pelos anos 70, 80 mais ou menos, 60. E aí os estudantes viram, felizes. Todo mundo voltou para o ônibus para voltar para casa. E aí a professora notou que uma pessoa não estava lá. E ela começa a procurar o aluno que estava faltando. Cadê esse menino? Cadê esse menino? No quarto do John Wesley, onde tinha marcas do joelho dele, tinha uma corda. Aquela corda para não passar, né? Para lá. E aí quando a professora chega no quarto do John Wesley, tinha um menino que pulou a corda. Colocou o joelho na marca onde John Wesley orava. E a professora ouviu ele orando, dizendo assim: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Seu nome era Billy Graham. Faz de novo. Deus está querendo levantar uma geração que se levante e diga, que queira se colocar no mesmo lugar da presença, que diga: Senhor, não importa o preço que tenha que pagar, faz de novo na minha geração. Resgata a minha geração. Escute, Deus quer levantar você para algo incrível nesse tempo. Eu quero convidar você que está disposto a se render e a se entregar ao Senhor, a levantar, a se ajoelhar se você quiser, a se colocar de pé se você quiser. Eu quero convidar você agora a você fazer uma entrega, uma rendição total e absoluta e dizer para o Senhor: Senhor, faz de novo através da minha vida. Não usa outro não. Eu quero ser a resposta. Senhor, faz através de mim. Tem alguém que tem coragem de fazer essa oração hoje? Tem alguém que tem coragem de fazer essa entrega hoje aqui? Tem alguém que tem coragem de se jogar nesse lugar de quebrantamento, de transformação e dizer: Senhor, faz de novo da minha geração. Senhor, faz através da minha vida. Senhor, que não seja uma história do passado não, que seja em mim, que comece por mim. Faz de novo na minha vida. Você pode levantar a sua voz, se entregue para Ele. Deixa Ele queimar você. Deixa Ele queimar você. Deixa Ele queimar você. Deixa Ele queimar você. Deixa Ele queimar você, deixa Ele queimar você. Deixa Ele encher você com a presença dEle, com a presença dEle. Vem com cura em todo seu poder. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Senhor Jesus. Vem manifestar. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Aleluia. Se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele. O que dizer? Se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Deixa Ele usar a sua vida. Deixa Ele derramar a glória dEle. Tem fogo no altar, tem fogo no altar. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você com fogo. Com fogo, com fogo, com fogo. Então o que dizer? O que dizer? Deixa Ele tocar você. Deixa Ele te encher da glória dEle. Da glória dEle, da glória dEle, da glória dEle, da glória dEle. Fogo de Deus, fogo de Deus. Deixa Ele queimar o seu coração. Deixa Ele queimar o seu coração. Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui faz de novo, Deus. Faz de novo. Faz de novo.
Ei, você que quer que Deus faça de novo, e você quer que Ele faça através de você, você que quer ser a resposta, você que quer ser esse profeta, esse canal de Deus nessa geração, você que quer sair do comum e quer viver o sobrenatural de Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar agora e a vir aqui na frente, aqui onde eu estou. Sai do teu lugar, pastor. Eu quero mais de Deus. Eu quero viver isso. Eu quero que saia da Bíblia e se cumpra na minha vida. Eu quero. Faz de novo. Vem chorando. Se coloca de joelho no altar de Deus. Se renda ao Senhor. Aleluia. Faz de novo, Espírito Santo. Aleluia. Mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Se entrega para Ele. Coloca tudo no altar. Tua vida no altar. Se rende. Coloca tudo no altar. Tudo aos pés dele. Coloca tudo aos pés dele. Tua vida, teu coração, teu futuro, teus sonhos, teus projetos, rende tudo a Ele, entrega tudo a Ele. Deus não brinca com a sua decisão. Deus não brinca com a sua decisão. Deus não brinca.